Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supernova, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, tá bom? Não custa nada e ajuda bastante aí o canal, ajuda bastante a divulgar aí para os próximos colegas aí estarem se preparando aí nos seus concursos também. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E agora pessoal, a gente vai para a segunda parte da nossa aula de a criança de 6 anos, a aprendizagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos. A gente está indo para a terceira parte e vai dar continuidade aqui, pessoal, na segunda parte do subtítulo muito parecido, que fala sobre crianças menores de 7 anos, aprendizagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos. E dando continuidade também no subtítulo desse tema aqui, que é desenvolvimento infantil e aprendizagem da linguagem escrita. Tá bom? Então é o nosso terceiro vídeo, assistam os dois primeiros e vamos dar continuidade nessas temáticas. Como tentamos assinalar, a inteligência humana, diferente das outras formas de inteligência, ela é resultado de um processo contínuo de aquisição de controle ativo sobre funções inicialmente passivas. Então, assim, pessoal, a inteligência humana, diferente das outras formas de inteligência e dos animais, né, ela é resultado de um processo contínuo. E por que é um controle de aquisição de controle ativo? Porque o ser humano ele tem o poder de modificar as coisas, né? Ele não é uma inteligência assim que ele reconhece ali onde tem água, onde tem comida e ele come e bebe, não, igual aos animais. O ser humano ele tem o poder, pessoal, de construir ali um controle ativo sobre essa questão da inteligência. Por quê? Porque ele consegue transformar uma coisa que era passiva antes, tipo assim, eu tô com sede, eu vou ali no riacho e bebo água. Ele consegue transformar, como eu já dei um exemplo na segunda aula, por exemplo, ele consegue pegar um recipiente e levar água para onde ele quer, né? Ele vai lá, pega um cantil, alguma coisa, ele leva a água para a hora que ele tiver sede, ele não precisa ir até o rio, a água chega até ele. Então, o ser humano ele tem o poder, ali através de um processo contínuo de aquisição, ele consegue ter aí um controle ativo, uma inteligência ativa que consiga transformar a realidade, uma coisa que antigamente era passiva no ser humano, né? Inicialmente ele descobre ali a educação de uma forma e as coisas de uma forma e de repente ele vai percebendo ali que ele pode modificar aquilo para que melhor ele possa conviver, tá bom? Tal controle, ele se desenvolve e se adquire, ele se desenvolve e adquire status de função psíquica superior, graças à capacidade humana de fazer uso de signos e de outros instrumentos psicológicos. Tá? Ao considerar essa relevância atribuída aos signos e aos símbolos, consequentemente aos sistemas simbólicos, Vygotsky ressalta que o acesso a esses instrumentos ou ferramentas psicológicas e a maneira como as crianças manipulam são fatores determinantes no processo de estruturação da sua mente. Então, nós devemos considerar que a criança de 0 a 6 anos ela está na fase que ela mais se desenvolve na vida. Nós não podemos conceber de forma nenhuma que o ser humano só vai adquirir conhecimento e desenvolvimento a partir da fase adulta. Uma coisa mais complexa a partir da fase adulta, pelo contrário, é na fase de 0 a 6 anos que a criança vai desenvolver ali, realizar ali o conhecimento e o desenvolvimento mais complexos da sua vida. Tá? Então não é pensar assim, quando for adulto ele vai ter uma complexidade maior. Ele tem, através da sua maturação, ele vai adquirindo capacidade de realizar desafios maiores e obtendo conhecimentos maiores, mas a maior capacidade de desenvolvimento está ali até os 6 anos de idade. Tá? Então é onde a criança realmente ela não tem problema nenhum dela ter um acesso à leitura, à escrita. Por quê? Porque é onde ela vai ter mais facilidade em aprender esse desenvolvimento, tá? De modo a facilitar o seu aprendizado nos anos seguintes, posteriores. Além de evidenciar os aspectos cognitivos constitutivos da aprendizagem da leitura e da escrita, os estudos socio-interacionistas de Vygotsky e colaboradores, eles advertiam que uma visão geral da história do desenvolvimento da linguagem escrita nas crianças conduziria naturalmente a 3 conclusões fundamentais de caráter prático. Tá? Então, assim, além de evidenciar os aspectos cognitivos, construtivos ali da leitura e da escrita, Vygotsky, pessoal, através dos seus estudos socio-interacionistas e a outros colaboradores, eles advertiam ali que pode-se ter ali uma visão histórica do desenvolvimento da linguagem da escrita das crianças, e através disso, gente, esse tipo de visão geral da história vai conduzir naturalmente a 3 conclusões fundamentais. Nós vamos entendê-las agora. Tá? A primeira conclusão, pessoal, é que o ensino da escrita deveria ser transferido para a pré-escola, sob o argumento de que as crianças menores são capazes de descobrir a função simbólica da escrita. Baseando-se em pesquisas de autores contemporâneos,
Vygotsky, ele menciona o fato que 80% das crianças com 3 anos de idade seriam capazes de dominar uma combinação arbitrária de sinais e significados, enquanto que aos 6 anos quase todas as crianças seriam capazes de realizar essa operação. Assim, ele conclui ainda, com base nas informações, nas observações feitas por essas investigações, que o desenvolvimento entre 3 e 6 anos, ele envolve não só o domínio de signos arbitrários, como também o progresso na atenção da memória. Então, assim, pessoal, a interpretação pessoal da escrita e dos signos, transferindo dessa forma os erros para a fase de 3 a 5 anos, de modo que quando chegasse aos 6, a criança já dominaria a escrita de forma correta. Isso aqui eu falei na primeira parte dessa aula, pessoal. Na primeira aula, no primeiro vídeo, eu mencionei sobre essa questão, tá? Que dos 3 aos 5 anos, no caso, quando você trabalha a leitura e a escrita de forma de signos, em forma de signos, de sinais ali, você vai inserindo isso na criança, onde todos os erros que ela pode cometer, toda aquela pré-alfabetização, ela vai sofrer aquilo dos 3 aos 5 anos. Quando chegar a partir dos 6 anos, a criança ela já dominaria a escrita da forma correta. Dessa forma, privilegiando aí os anos sequenciais, que é onde a criança ela não teria que aprender a ler a partir dos 6, 7, 8 anos, atrapalhando todos os outros anos. Mas ali eles teriam, pelo contrário, eles teriam isso aí, puxa, esqueci a palavra agora, pessoal, não é privilegiaria, ajudaria, né, contribuiria bastante nos anos sequentes, se a criança ela cometesse todos os erros da parte da leitura e da escrita, da alfabetização, dos 3 aos 5 anos. A segunda conclusão prática de Vygotsky, pessoal, que o Vygotsky chegou, a que chega, a segunda conclusão prática a que chega é resultado desse reconhecimento de que é mais do que possível, mas sobretudo adequado se ensinar a leitura e a escrita a crianças pré-escolares. Vygotsky ressalta, a partir dessa constatação, que esse ensino deve organizar-se de forma que a leitura e a escrita se tornem necessárias às crianças. Não de forma mecânica, claro, mas como uma forma de linguagem realmente nova e complexa, tá? Uma forma de signos, uma forma ali que a criança consiga compreender. Você não vai fazer isso de uma forma mecanizada, tem que ser uma forma contextualizada, tudo bonitinho. Finalmente, a terceira conclusão a prática a que chegou Vygotsky, a partir da interpretação de estudos acerca do desenvolvimento da escrita nas crianças, foi aqui quanto à necessidade desta ser ensinada naturalmente. Os aspectos motores, eles não podem ser, os aspectos motores podem ser acoplados ao brinquedo infantil. E o que escreve pode ser cultivado através do imposto, ao invés do imposto. Por esse método, segundo avalia Vygotsky, as crianças não aprendem a ler e escrever, mas sim descobrem essas habilidades durante situações de brincadeiras nas quais sentem a necessidade de ler e escrever. Assim, pessoal, dessa forma, o trabalho manual e o domínio do desenho são exercícios preparatórios para o desenvolvimento da habilidade da escrita. Também o jogo e o desenho deveriam ser estágios preparatórios para o desenvolvimento da linguagem escrita nas crianças. Então, assim, quando Vygotsky, nessa terceira parte aqui, pessoal, quando Vygotsky fala sobre essa questão da aprendizagem, ele fala muito sobre, assim, ele trabalhou muito com interpretação de estudos acerca do desenvolvimento das crianças. E aí ele descobriu que a criança ela tem que ser ensinada naturalmente, tá? Não é uma coisa imposta assim. Os aspectos motores eles podem ser acoplados ao brinquedo infantil. Então você pode trabalhar a linguagem escrita com a criança através do aspecto infantil ali, através do brinquedo, né? E o escrever, ele acaba sendo que ele pode ser cultivado ao invés de ser imposto à criança ali, né? Ó, você tem que fazer isso aqui. Não, ele vai sendo cultivado aos poucos, de acordo com o que a criança vai demonstrando interesse. Então, através desse método, o Vygotsky ele avalia que as crianças, elas aprendem a ler e a escrever, elas não aprendem a ler e escrever, mas sim, elas descobrem as habilidades da leitura e da escrita durante situações de brincadeiras, nas quais elas acabam sentindo a necessidade de ler e escrever, tá? Então, assim, pessoal, eu, por exemplo, nos anos 80, tinha muita questão do videogame,
E eu gostava muito, gosto até hoje de videogame. E nos anos 80, pessoal, o RPG era um formato de jogo assim que fez muita cabeça da molecada. Quem é um pouquinho mais velho lembra daquele desenho Caverna do Dragão. Caverna do Dragão foi um desenho extraído de um jogo de RPG chamado Caverna do Dragão. E o jogo fez tanto sucesso que foi lançado aí o desenho. Quem tem aí mais de 35, 40 anos, com certeza foi um dos maiores desenhos da nossa infância, que marcou a nossa infância. E o RPG, ele era um formato de jogo que você tava lá, pum, pum, na caverna, tal, ia lutar com o cara, só que aí aparecia um quadro. E aquele quadro, pessoal, ele te dava direções para você fazer, né? E agora, você quer entrar na caverna ou você quer passar direto? Se você passasse direto, você continuava o jogo. Se você entrasse na caverna, você ia entrar numa outra fase. Antes de continuar o jogo, você ia ter que desvendar ali alguma coisa dentro da caverna. Então, o RPG era um estilo de jogo em que você mais ou menos ele te dava uma liberdade de escolher o que você queria fazer. Hoje, graças a Deus, está voltando, né, a questão do RPG nos jogos. Então hoje, por exemplo, você vai jogar um jogo assim, você não tem que ser assim, ó, andar, olha, agora você vai salvar aquele homem, agora você vai matar aquele, agora você vai pegar aquele dinheiro. Não é assim. Hoje eles te dão ali um mapa e você vai explorando de acordo com o que você quer. Então tá voltando. Então você tem uma liberdade muito maior de jogar. O RPG nos anos 80 ele não tinha assim esses mapas gigantescos que tem hoje, né, por causa da tecnologia, mas ele te dava em forma de textos. Então você tinha que ler o texto para falar ali para onde você queria ir. Para onde você quer ir agora? Você quer ir para a direita ou para a esquerda? Pode ir para os dois. Né? Então, dependendo do lado que você ia dar um rumo diferente para a história. Então, o RPG, ele fazia a cabeça da molecada, porque além de você jogar aquele jogo de videogame, você tinha aquela sensação de que você podia comandar a história do seu jeito. Naquele filme Quero Ser Grande, do Tom Hanks, de 1985, se eu não me engano, 86, 87, eu não lembro o certo ano do filme. Mas o Tom Hanks era bem jovem. Tem uma cena lá, quase no final, que ele bola um brinquedo novo. Ele trabalhava, né? É uma criança que se tornou adulto, mas com a mente da criança ficou nele, né? Então ele foi trabalhar numa loja de brinquedos, numa fábrica de brinquedos, e ele teve uma ideia para uma revista de quadrinho eletrônica, né? Onde a criança ali, ela lia a história em quadrinho e no final ela tinha o poder ali de digitar como que ela queria que a história terminasse. Então dava dois, três finais diferentes para a história e a criança podia mexer. E no filme isso aí foi uma grande inovação, né? Foi muito legal, tal. Então, o jogo de RPG, ele proporcionava isso. Então, ele fazia com que a gente ficasse assim mais animado ao jogar, porque você tinha aquela sensação de que você estava dominando a história do jogo. Você decidia que rumo a história ia tomar. Isso era muito bacana. E então, assim, isso fazia. E normalmente os jogos de RPG, pessoal, eles eram em inglês. Então, fazia que a gente pegava o dicionário e ficava procurando, formulando as frases em inglês ali, traduzindo para o português para entender o jogo, para poder progredir. Então, olha só a necessidade que a gente tinha, por exemplo, de aprender o inglês. Para quê? Para poder jogar o jogo do videogame. Então, voltando aqui para o nosso contexto, a criança ela sente essa necessidade de ler e escrever, por quê? Através das brincadeiras, porque tem brincadeira ali que vai necessitar desse tipo de coisa, tá? Dependendo do que ela for fazer, então ela vai sentindo a necessidade de aprender a ler e escrever para progredir ali na brincadeira dela. Então, isso estimula a criança, mas isso tem que ser estimulado na criança, não imposto, porque senão a criança, ela lidar ali com aquele monte de letrinhas que ela não entende nada, e pelo fato dela não entender, ela vai ficar desesperada, porque ela vai dizer, meu, eu não sei fazer, e o professor vai brigar comigo. Então, isso tem que ser estimulado, e a brincadeira é uma melhor forma de estimular isso na criança, que nem o inglês, né? Pedir pra gente falar inglês ali na quinta, sexta série era um horror, mas através do jogo de RPG a gente sentia essa necessidade realmente de aprender o inglês para poder progredir lá no jogo. Então, assim, era um estímulo, da mesma forma que é isso aqui que o Vygotsky está propondo, a questão do estímulo através dos jogos e brincadeiras. Assim, eu vou ler de novo essa frase para a gente concluir aqui, pessoal. Assim como o trabalho manual e o domínio do desenho são exercícios preparatórios para o desenvolvimento da habilidade escrita, o jogo também, né? O jogo e o desenho deveriam ser estágios preparatórios para o desenvolvimento da linguagem escrita nas crianças, porque eles conseguem ter o poder de estimular as crianças. Agora nós vamos para um segundo tema aqui, pessoal, que é a linguagem e a aprendizagem da escrita como prática sociocultural. Se por um lado, como vimos anteriormente, se por um lado, oh meu Deus, espera aí que se por um lado, né, como vimos anteriormente, a escrita introduz importantes modificações cognitivas para o indivíduo que a adquire,
Por outro lado, ela implica alterações nas práticas sociais que passam a caracterizar o grupo que dela se apropria. Então, assim, pessoal, se por um lado, né, como tá falando aqui, né, a escrita ela introduz importantes modificações cognitivas, né, no indivíduo, por outro lado, ela implica em alterações práticas sociais. Então, assim, a linguagem, a escrita, elas vão inserir a criança de vez no mundo da sociedade e mostrar ali que ela faz parte de um grupo e vai caracterizar ela naquele grupo em que ela faz parte, tá? E ela vai se apropriar. Pertencer a essa sociedade significa mais do que estar inserido em uma cultura cuja constituição seja a soma dos conhecimentos e capacidades individuais de cada um, né? Do uso da leitura e da escrita. Significa estar submetido à ordem da cultura escrita. Então, assim, quando a criança se insere ali no mundo da leitura e da escrita, ela passa a pertencer a essa sociedade, mas mais do que isso, pessoal, ela não está somente inserida naquela cultura, tá? Ela está submetida à ordem da cultura escrita, porque a partir dali a vida dela muda. E nisso, gente, o trabalho com, por exemplo, revistas em quadrinhos, né, os famosos gibis, ele é muito importante. Hoje caiu muito, né? Na nossa época de criança era o mundo pra gente ler gibi, né? Hoje muita molecada aí muitas crianças aí acabam não gostando hoje dessa questão de tablet, desenho, mas é muito importante realmente. Por quê? Porque a criança ela vai associar a imagem às falas dos balõezinhos, e isso vai ajudar bastante ela. E a partir dali a criança vai perceber que ela também não pode mais, não consegue mais, a partir dessa fase aqui, ela vai perceber que ela não consegue mais sobreviver sem a escrita, ou seja, ela está dependente daquilo, ela está submetida a essa questão da leitura e da escrita. Assim, ao reconhecermos a infância como uma construção social inserida em um contexto da qual as crianças participam efetivamente, como atores sociais de pleno direito, nós devemos igualmente considerá-las sujeitos capazes de interagir com signos e símbolos construídos socialmente, bem como construir novos signos e símbolos a partir dessa interação. Então, assim, quando nós reconhecemos a infância como uma construção social, tá, que ela está inserida ali na sociedade, tá, é uma construção social. Igualmente, pessoal, nós vamos aí considerar essas crianças como sujeitos, né, capazes de interagir com signos e símbolos, inclusive construir novos símbolos e signos também. Tá? A criança ela tem esse poder de dar significado às coisas também. Tá? Ela não vai só ter interação com isso, mas ela também tem o poder de construir novos símbolos e signos. O reconhecimento da especificidade da infância não pode significar seu isolamento diante dos demais grupos sociais. Tá? É na inter-relação com outras culturas que a cultura infantil se constitui como tal. Ou seja, a criança, gente, ela não vive num mundo à parte. Tá? A criança, ela está amplamente conectada ao mundo dos adultos e interage com ele o tempo todo. Você não pode separar ali a infância com o mundo adulto e separar a cultura da infância de um lado e a cultura adulta do outro, tá? Ela não vive no mundo à parte, ela vive naquele mundo junto com os adultos, na mesma casa, convivendo, interagindo com eles. Então, ela está amplamente conectada ali à cultura adulta também. A criança ela tenta compreender e aprender não apenas coisas diretamente acessíveis a ela, mas também aquilo que tem relação com o mundo mais amplo. Isso é, a criança ela se esforça para atuar como um adulto. Tá? Então, quando a criança ela brinca com carrinhos e bonecas, por exemplo, ela se esforça, ela interage com o mundo de faz de conta. Uma menina, quando ela brinca de cozinha, por exemplo, ela está fingindo que ela, na verdade, ela está fingindo que ela é a mãe dela. Ela se imagina como sua própria mãe cozinhando. O menino, quando ele brinca de carrinho, ele imagina o seu próprio pai indo trabalhar, enfrentando o trânsito, né? Às vezes ele vê o pai comentar uma coisa que ele brincou com alguém no trânsito, lá, a menina vai brincar de carrinho, ele briga também, ele discute ali também. Então, assim, a criança, ela se imagina, pessoal, como um adulto, né, ainda criança. Então, ela se esforça para atuar como um adulto, porque ela acha que atuar como um adulto que é importante, tá? Então, ela tenta compreender e aprender, tá? Não coisas diretamente somente acessíveis a ela, mas ela também quer compreender e aprender sobre aquilo do mundo adulto. Por isso que você não pode separar isso, tá? A criança do mundo adulto. O sistema da escrita, a priori, né, ou seja, supostamente percebido como parte constitutiva do universo do mundo adulto, ele é um objeto de conhecimento humano que exerce forte influência na cultura infantil.
ao mesmo tempo, é por ela influenciado. Vocês pegam, por exemplo, aqueles DVD do Xuxa só para baixinhos, né, no comecinho dos anos 2000, aí fizeram muito sucesso. Então você pega, por exemplo, aqui, é, o Xuxa para baixinhos, tinha musiquinha aí embaixo e aparecendo letreiro, igual um vídeo, um karaokê, né, para criança acompanhar ali a letra, lendo. Então, assim, quando a pessoa coloca, por exemplo, o sistema da escrita, inicialmente ali, né, supostamente, ele fazia parte, ele era uma coisa, parte do mundo adulto, não pertencia à criança, né? E, e, na verdade é percebido aí posteriormente que esse conhecimento ele é um conhecimento humano e ele exerce forte influência no mundo infantil, na cultura infantil. Tá? E ele é influenciado pela criança também. Desde muito precocemente, a língua escrita ela invade o território das crianças e lhes desperta a atenção. Entretanto, a maneira como as crianças se apropriam do objeto de conhecimento, gente, assim como de outros sistemas simbólicos, revela sua forma de relacionar com o mundo mais amplo. Tá? Então, a, a língua escrita, há muito tempo, ela invade o território da criança e desperta na criança essa atenção. Tá? Mas a maneira como a criança se apropria desse tipo de coisa, sim, né, revela sua forma de se relacionar com o mundo mais amplo. Tá? Ou seja, a partir dessa cultura da criança aí, ela vai tendo aquela necessidade, demonstrando a necessidade, o interesse de se relacionar com o mundo aí mais amplo, com uma cultura mais ampla. Sua tomada de consciência desse mundo ocorre não por meio da atividade escrita, teórica, abstrata, mas sim por meio da ação. Né? Uma criança que domina o mundo que a rodeia é uma criança que se esforça para atuar nesse mundo, ou seja, é uma criança que se reconhece como indivíduo e busca ser reconhecido como tal pelas demais pessoas com quem ela tem contato. Tá? Então a criança, ela não tem a sua tomada de consciência através de uma teoria, uma coisa abstrata, mas sim por meio da ação, interagindo com as pessoas. Tá? Então, ela tem aquele domínio daquele mundo que infantil que ela tem, mas ela se esforça para atuar nesse mundo, ela se esforça para ser reconhecida por ela mesma e pelas outras pessoas como um indivíduo, como um cidadão, como uma pessoa ali que merece respeito, que tem que ser ouvida também. A contradição entre o desejo da criança de agir sobre as coisas e a impossibilidade de fazê-lo é exatamente por ainda não dominar algumas operações exigidas, né, pelas condições objetivas reais, é, ela só pode ser dada pela atividade lúdica. Ou seja, assim, como a criança se vê impossibilitada de realizar determinadas ações, ela busca a concretização dessas ações através da imaginação, ou seja, aquele seu mundinho pessoal. Tá? Então, assim, por exemplo, atividade lúdica, gente, a criança às vezes ela quer andar de moto, ela vê eu, por exemplo, quando eu era criança, eu tava entrando na adolescência ali, aí tinha muito aquela coisa das mobiletes na época, né? E eu via a molecada andando de mobilete na rua, empinando a mobilete. E eu queria fazer aquilo, mas eu era pobre criança, não tinha dinheiro. Então o que eu fazia? Tinha uma bicicletinha lá de aro 12 ainda, da minha irmãzinha caçula, da minha, né? E eu andava naquela bicicletinha dentro do quintal de casa e fingia que aquilo era minha mobilete. Aí eu empinava e eu jogava de um lado do outro. Então, já que eu não podia ter aquela mobilete, eu não tinha dinheiro, talvez, acho que eu não tinha nem idade para dominar uma mobilete daquela. Eu fazia aquilo que no meu faz de conta, eu pegava uma bicicleta pequena e aquela bicicleta eu fingia que era, através da minha imaginação, eu fingia que eu estava na rua andando de mobilete, eu fingia ali que as meninas olhavam para mim, eu fingia um monte de coisa, porque eu não podia ter aquilo na vida real. Eu poderia de forma assim, era possível? Era possível, mas era fora da minha realidade. Então, assim, então eu fazia aquilo no meu mundo pessoal. Agora, tem uma questão muito importante que a gente vai falar aqui agora sobre essa questão do mundo pessoal. Essa atividade lúdica, pessoal, ela não é uma atividade produtiva. Por quê? Porque ela não tem a capacidade de mudar a realidade. Mas, então, o seu objetivo, ele não obter um determinado resultado, mas a ação em si mesma. Ou seja, você transformar em real aquilo que você só consegue ver na vida das pessoas. Então, você, através da imaginação, você realiza aquele seu sonho. Né? É um sonho momentâneo, não vai mudar a sua realidade, né? Não vai produzir nada na sua vida, mas faz com que você dê aquela sensação de saciação, né? De saciedade, saciação. Não sei se eu estou inventando uma palavra aí, mas o importante é o contexto, tá, pessoal? Aula ao vivo não tem como a gente estar pesquisando a palavra correta, então vocês me perdoem se eu errar.
Então, aquela sensação de saciedade, sabe? De você saciar aquele desejo de ter uma mobilete, de sair na rua, das meninas olhar para você. Então, assim, como eu não podia ter aquele tipo de coisa, eu interiorizava aquilo através da minha imaginação, pegava uma bicicletinha no quintal de casa e eu colocava aquilo para fora. E aquilo dava saciava, ainda que momentaneamente, aquela frustração de não poder fazer aquilo na vida real. Tá? E isso acontece com a criança, né? Com a criança. Eu ali já estava meio que entrando na adolescência, né? 11, 12 anos ali, né? Final da infância. Mas a criança menor, ela faz esse tipo de coisa também, porque ela quer realizar ações que não são compatíveis com ela, né? Ela não tem nem condições ainda de realizar. Então ela interioriza aquilo e faz aquilo. Às vezes a criança, ela vê a mãe fazendo um bolo, tal, ela quer fazer um bolo, mas ela não pode, porque ela é criança. Não pode mexer com batedeira, não pode mexer no forno. Então o que ela faz? Ela faz a cozinha de brincadeira. E naquela cozinha ela faz o bolinho dela. E ali ela se realiza. Né? Mesmo que ela não vai comer bolo nenhum, porque é só faz de conta, mas ela se realiza daquela forma. Tá? Então, assim, pessoal, trata-se é, de uma atividade objetivamente determinada pela percepção que a criança possui do mundo e pelo seu desejo de se apropriar dele. Então, assim, como eu expliquei, vou só ler aqui porque eu tinha colocado uma notinha, né? Ela não é produtiva porque a criança não vai conseguir modificar nada através dessa ação, mas ela tem o poder de visualizar como gostaria de acontecesse, né? Ela sacia o seu desejo ali momentaneamente, ainda de forma imaginária, mas diminui aquele sentimento de frustração dela. Tá? E as contribuições de Vygotsky. Pessoal, deixa eu olhar aqui como é que está o tempo da aula. Está com 26, vamos fechar então aqui. Puxa vida, acho que dá para terminar essa aula aqui agora, hein? Vamos lá, vamos dar uma corrida aqui para a gente terminar. As contribuições de Vygotsky reforçam a importância da atividade lúdica para a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Tá? Então, para esse autor, essa atividade não é importante por ser uma atividade prazerosa, mas sim por preencher necessidades fundamentais da criança, tais como permitir que ela resolva o impasse entre o seu desejo e a impossibilidade de satisfazê-lo, imediatamente exigir o cumprimento de regras, permitir certo distanciamento entre a percepção imediata dos objetos e a ação. Então, pessoal, as contribuições de Vygotsky, elas reforçam muito essa questão da atividade, a relevância, né, a importância da atividade lúdica para a aprendizagem. Tá? Então, elas permitem ali que a criança realize, através da atividade lúdica, uma ação que ela não poderia realizar na realidade, mas ali, através da imaginação, ela vai se desenvolvendo. Puxa, se eu pudesse fazer, se eu fosse grande, se eu pudesse dirigir um carro, como que eu ia fazer? Então, através do ludicidade, ela adquire ali um resultado que para ela seria possível. Tá? E a partir disso também ela vai começar a entender o cumprimento de regras, permitir o distanciamento entre a percepção imediata dos objetos e a ação, que é aquela questão que a gente falou nas outras aulas, da questão dos signos, tá bom? Perdão, pessoal, aqui quase que eu dei um arroto aqui na aula. O jogo, pessoal, cria o que ele denomina ele, no caso, Vygotsky, tá? O jogo cria o que Vygotsky denomina de zona de desenvolvimento próximo, ou zona de desenvolvimento proximal. Tá? Ao brincar, a criança cria uma situação imaginária, experimenta um nível acima da sua idade cronológica, da sua conduta diária, extrapolando suas capacidades imediatas. Então, assim, através do jogo, da brincadeira imaginária, a criança ela cria ali a zona de desenvolvimento proximal, que é aquilo que o Vygotsky defendia. Que era o quê? Aquilo que a criança tem, objeto que ela sabe, aquele conhecimento que ela possui e algo que ela gostaria de possuir através de uma ação. Mas como ela não pode fazer coisas de adulto, ela imagina como seria. A partir disso, ela experimenta um nível acima da sua capacidade, da sua idade cronológica, através da imaginação. Essa ponte, esse espaço entre o que ela sabe e o que ela pode vir a aprender, o que ela imagina que seja, é chamado zona de desenvolvimento proximal, que vai ligar o que ela sabe ao que ela pode vir a saber, tá? O que ela conhece ao que ela pode vir a conhecer. O desenvolvimento da linguagem escrita em crianças menores de 7 anos, ele pode e deve ser trabalhado por meio de estratégias de aprendizagem capazes de respeitar as características das crianças e seu direito de viver plenamente esse momento da vida. Tá bom? Então, o desenvolvimento da linguagem da escrita nas crianças menores de 7 anos, ele pode e deve ser trabalhado sim, mas tem que ser por meio de estratégias de aprendizagem, tá? Capaz de respeitar as características da criança. E o direito da criança a viver plenamente esse momento da vida. Então, assim, você não pode ali trabalhar esse tipo de coisa de uma forma sistematizada, de uma forma
teórica, nada disso, tá? Você tem que trabalhar ali do jeitinho que tem que trabalhar a criança, de forma lúdica, através de jogos e tal. Por isso que é tão importante a ludicidade aí na educação infantil. Mas trabalhar sim, tá? E sempre respeitando o direito da criança de viver aquela etapa da vida dela. Encontrar uma forma de ensinar capaz de respeitar o direito ao conhecimento e, ao mesmo tempo, a capacidade, o interesse e o desejo de cada um. De aprender se constitui um desafio da pedagogia, para qualquer nível de ensino ou área do conhecimento. No caso da aprendizagem da leitura e da escrita na infância, há que se ter em conta pelo menos três exigências. Vamos ver aqui quais são elas. A primeira, pessoal, é a consolidação de uma prática educativa na qual o aprendiz vai se apropriando da tecnologia da escrita, ao mesmo tempo em que vai se tornando usuário competente desse sistema, de forma junta, tá? Uma tem que andar junto com a outra, né? Uma não pode andar na frente da outra, tá bom? Então ele vai se apropriando da escrita ao mesmo tempo em que vai se tornando um usuário competente desse sistema. Quando a gente fala competente, por quê? Porque lá na educação tradicional, tinha muito aquela questão de conteudista, tal. Então a criança aprendia a ler e escrever, mas não tinha um significado para ela. E a criança não se apropriava do saber, na verdade. Ela aprendia a ler e escrever, mas ela não entendia a contextualização. Então tem que andar juntos ali. A apropriação da cultura da escrita, mas também a apropriação do saber, tá? Que se tornar um usuário competente, né, desse sistema, ou seja, ele compreender a questão do uso da escrita também. Basta apenas aprender se ele não tiver a compreensão. A segunda exigência é considerar a escola como um espaço privilegiado para garantir esse aprendizado. A linguagem escrita, ela possui pelo menos duas características que a aproximam da ação educativa formal. A primeira característica é que se trata de uma linguagem estruturante e muitas vezes pré-requisito para o acesso a outras linguagens. A segunda característica é que a linguagem escrita requer, diferentemente dos outros bens culturais, sua apropriação por parte dos sujeitos. Então, vamos lá. A segunda exigência, pessoal, é considerar uma escola que tenha espaço privilegiado para garantir esse aprendizado. Então, uma escola que tenha estrutura, tá? Para você trabalhar esse tipo de coisa, que tenha uma estrutura em forma de materiais, de jogos, de espaços mesmo para você trabalhar de uma forma prática a leitura e a escrita, porque a leitura e a escrita não é apenas caderno, palavras lá, tá? Juntar letras, não, tá bom? E a linguagem escrita, ela possui aí pelo menos duas características, né, que aproximam a ação educativa formal, que é uma delas, é uma linguagem estruturante, ou seja, uma coisa que estrutura a pessoa, e muitas vezes é um pré-requisito para acesso a outras linguagens. E a segunda característica é que a linguagem escrita, ela requer apropriação por parte do sujeito. O sujeito tem que se apropriar dela, tá? Senão ele não há aprendizado. A terceira e última exigência, pessoal, a ser considerada na formação dos pequenos usuários é o fato de que, por se tratar de um direito, sua aprendizagem deve respeitar as crianças como cidadãos e atores do seu próprio desenvolvimento, tá? Então, assim, como a, 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 edu- a escrita, ela é um direito, então ela tem que respeitar a criança como cidadão, tá? Não pode ir lá transformar a criança num depósito de conhecimento, num depósito de conteúdo, tá? Quer consideremos o ponto de vista da criança como um ser competente, ou quer consideremos as características dela como sendo um mundo grafocêntrico, a linguagem escrita ela deve ser compreendida como um bem cultural, não como uma coisa mecanizada, tá? Um bem cultural com o qual as crianças devem interagir, sobretudo do qual devem se apropriar como forma de inclusão na sociedade, tá? Então, não basta apenas você aprender a escrita ali de uma forma, porque você tem que aprender a grafia, porque é importante, porque eu tenho que saber ler e escrever. Não, ela tem que ser compreendida como um bem cultural, faz parte da cultura e a criança ela deve se apropriar como uma forma de inclusão na sociedade, tá bom? Tanto a linguagem escrita quanto sua aprendizagem possuem elementos que as tornam coerentes com o universo infantil. Então, tanto a linguagem escrita quanto a aprendizagem dela, elas possuem elementos que as tornam coerentes com o universo infantil. Com sua forma de construir significados para o que se faz, para o que se vê, para aquilo que se experimenta. Então, o direito de ter acesso ao mundo da linguagem, da escrita, e dele se apropriar não pode descuidar-se do direito de ser criança. Há muitas maneiras de se respeitarem ambos os direitos.
Ou seja, pessoal, quando a criança vai trabalhar com a linguagem, com a escrita, tem que se levar em consideração respeitar os direitos da criança de ser criança. Tá? Então você também não pode adultilizar a criança ali, porque ela vai trabalhar com linguagem escrita, tá? Ela tem que ser trabalhada a linguagem escrita com a criança, respeitando dela, ela e garantindo o direito dela de ser criança, tá bom? Então ela vai trabalhar com jogos, com ludicidade, com imaginação, tá? Até ela chegar ali na maturação dela, para que realmente ela possa pegar um lápis e trabalhar a linguagem escrita na forma mecanizada ali, na forma teórica, na forma abstrata, tá? Nada de você forçar uma criança pequena, uma coisa que ela não tem maturidade ainda. Né? Tu tem que respeitar o direito dela de ser criança também, certo? Pessoal, a gente vai entrar em outra temática agora, e então a gente vai fazer uma pausa, continuar isso na quarta parte, pra gente não quebrar o título aí, mesmo até porque a aula já ficou bastante longa, senão fica cansativo, tá bom? Então vamos fazer uma pausa, a gente volta aí pra quarta parte da nossa aula. Até daqui a pouquinho.